Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei qual horário da aula. Vós que entrais, abandonai toda a esperança. Sabe onde é que está escrito isso aí? A Divina Comédia, Dante Alighieri. Aí você vai falar assim, professor, por que o senhor está citando este livro no início, professor? É porque nós vamos falar de Renascimento, né? Renascimento, espera que eu vou ajeitar a câmera aqui. Assim, agora eu acho que está certo, sei lá. Nós vamos falar de Renascimento, né? Renascimento. E a obra literária que é considerada o marco inicial do movimento renascentista é esta obra, que originalmente, e Magela sabe disso muito bem, Magela, que, fazer um parênteses, me convidou para este projeto, e eu me senti muito honrado em participar dele. Eu e Magela somos amigos pessoais há muito tempo, já até dividimos casa, né? Adorei a ideia, né? E vamos juntos aí ao longo do curso, né? Magela sabe muito bem que esta obra de Dante originalmente se chamava Comédia, apenas Comédia. Mas as pessoas, ao lerem o livro, ficavam encantadas, apaixonadas. Meu Deus, que comédia espetacular, que comédia maravilhosa, que comédia fantástica, que divina comédia. E aí o adjetivo dado ao título acabou se tornando parte integrante dele, né? A Divina Comédia. Ano da publicação, 1340, em forma de brochura, num único volume. Já havia sido publicado anteriormente em forma de folhetim, né? Um capítulo aqui, outro 3 meses depois, outro 1 mês e meio depois, outro 6 meses depois. Quando juntaram e publicaram num único volume e em italiano, per favore, aí sim a gente fala, aqui começou o movimento renascentista. O termo renascimento, ele é errado, né? O termo renascimento, na verdade, é um termo que é sacana. Por quê? Porque só renasce aquilo que está morto, né? Só renasce aquilo que está morto. Então, quando você fala renascimento cultural, então quer dizer que a cultura estava morta antes? Claro que não. Claro que não! O que tinha antes? A cultura medieval, ligada aos interesses da nobreza e do clero, não aos interesses da burguesia. É ela quem queria a todo custo agora, né, criar uma cultura própria ligada a ela. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que desqualificar o movimento renascentista. Ela tem que desqualificar o período medieval. Falar, a cultura estava morta, nós agora, burgueses, estamos fazendo como Jesus fez com Lázaro. Vamos colocar a mão assim na cabeça da cultura e dizer, levanta-te e anda. A cultura renasceu. Mentira, né? Mentira. Por isso que tem esse nome, Renascimento. É um movimento cultural burguês, sim, o caráter dele é burguês. Embora você tenha nomes ligados à igreja e à nobreza, que também são importantes para o movimento renascentista. O Papa Júlio II, o Duque Cláudio Sforza de Milão, enfim. Mas é um movimento essencialmente burguês. E ele é baseado em duas coisas. Inicialmente, o Renascimento é baseado em duas coisas: o humanismo e o racionalismo. O que vem a ser o humanismo? Nas universidades medievais havia um princípio,
Deus ocupa o centro de todas as coisas, o teocentrismo. Então era assim, a ciência, ó. Por que o Império Romano caiu? Porque Deus quis. Por que o coração bate? Porque Deus quer. Era assim que funcionava, velho. Aí, agora, vem um grupo, povo irritante, eu odeio professores. Um grupo de professores começa não a querer tirar Deus, excluir Deus. Não, não é isso. Mas também a valorizar o homem e as realizações humanas. O homem, o humanismo. E nós, seres humanos, nós temos um diferencial básico em relação ao resto dos animais: o raciocínio, a inteligência. Veja bem, vamos pegar, deixa eu ver quem, Magela como exemplo. Magela, ele é um ser limitado. Afinal, mesmo com a sua grande agilidade, Magela não se compara, em termos de agilidade, a um gorila. Apesar da sua grande força física, Magela não se compara a um rola-bosta. Afinal, o rola-bosta empurra um peso equivalente a até 800 vezes o seu peso corporal. Magela, apesar de sua visão aguçada, não enxerga como a águia. Apesar dos seus cabelos fartos e revoltos, Magela não se compara, por exemplo, a um leão com sua juba esvoaçante. Mas o que Magela tem que o torna superior a todos esses outros animais? O conhecimento, a razão. A razão. Peça para um rola-bosta para ele te dizer o que é uma área natural protegida. Ele não sabe, nem fala. Nós, seres humanos, dominamos este planeta, que infelizmente achamos que é nosso, mas se você presta atenção nas aulas do Magela e participa das atividades do Brasil Verde, você sabe que não é assim. Nós, seres humanos, temos esta péssima pretensão de nos acharmos. Não somos. Nós só somos superiores aos outros animais, por enquanto, porque nós temos razão, nós raciocinamos. Então, a partir dessas duas características, humanismo, racionalismo, o Renascimento vai se estabelecendo, em primeiro lugar, na Itália. No momento inicial em que está restrito ao território italiano, o Renascimento é conhecido como Trecento, é a fase do Trecento, os anos começados em 13, ou seja, século XIV. O Renascimento estava restrito ao território da Itália, mas aí ele vai se espalhar. Ele vai se espalhar pela Europa. Quando? No momento seguinte, século XV, o Quattrocento. E finalmente, no século XVI, o Cinquecento, o movimento atinge seu apogeu e entra em declínio. E o declínio provocado por quê? Pela ascensão do barroco, movimento artístico, cultural, ligado à contra-reforma católica. Mas o Renascimento não se restringe só ao humanismo e ao racionalismo, claro que não. Você vai ter uma série de outras características. Por exemplo, o humanismo evolui para o antropocentrismo, a colocação do homem como centro de todas as coisas. E aí você passa a valorizar o corpo humano, estudos anatômicos detalhados, a busca da perfeição das formas, da simetria, do equilíbrio, a valorização do nu, outro elemento fundamental. Você vai ter
A transformação da arte em mercadoria passa a valer a assinatura do artista, até que nos dias de hoje o que vale mais é a assinatura e não a obra em si, né? Se o cara ficou famoso, qualquer risco que ele dá é obra de arte, né? Você vai ter também no Renascimento a retomada da cultura clássica, cultura greco-romana, adaptada aos interesses da burguesia, para servir de base para essa cultura burguesa que vai ser construída a partir do Renascimento, né? Vão existir patrocinadores para os artistas, porque isso é interessante, né, rapaz? Artista normalmente é um pobre miserável, né? O sujeito não tem onde cair morto, é um pé rapado sem eira nem beira. E para fazer arte tem que ter dinheiro, né? Custa caro. Então vão existir patrocinadores para os artistas. Esses patrocinadores vão ser chamados de mecenas. É a prática do mecenato, muito comum também no Renascimento. Vão surgir muitos nomes nas ciências, nas artes, na literatura, na pintura, na escultura, na arquitetura, nomes que se tornaram imortais, né? Montaigne, Miguel de Cervantes, Michelangelo, Tiziano, Rafael Sanzio, Brunelleschi, Giordano Bruno, Galileu, Vesali, Falópio, Kepler, Copérnico, gente pra caramba, né? Mas eu gosto de destacar um, que é aquele que mais se aproximou da visão renascentista, do homem múltiplo, aquele que tem interesses em todas as áreas do conhecimento. Leonardo da Vinci. Coisas que você deve saber que Leonardo da Vinci inventou. Você deve saber. Da Vinci inventou a asa delta. Da Vinci inventou paraquedas. Da Vinci inventou o tanque de guerra. Talvez você não saiba que ele inventou o helicóptero, que ele inventou as pontes móveis, que ele inventou o sistema de eclusa para navegação em rios, que ele inventou a metralhadora. Talvez você não saiba que ele inventou a máscara de mergulho, o escafandro, o pé de pato, o snorkel, que ele inventou o guardanapo, o palito de dente, que ele... brincadeira, hein? Que ele inventou o sistema de câmbio que a gente usa em automóveis, bem como o sistema de direção, a suspensão, o amortecedor, o princípio do motor a combustão, a metralhadora, e ainda sendo pintor, sendo engenheiro civil, sendo engenheiro hidráulico, sendo botânico, biólogo, espeleólogo, historiador, geógrafo. Se Da Vinci fosse vivo hoje, com o conhecimento que tinha, e era autodidata, ele possuiria o equivalente a 32 títulos universitários diferentes. Loucura, né? Ambidestro total, desenhava com uma mão e escrevia com a outra. E para você ler o que ele escreveu, você tem que ler num espelho e de cabeça para baixo. E tem que conhecer alguns símbolos que ele criou para substituir letras. Senão você não consegue ler, não. Doideira, né? Bem, meus queridos, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, atendendo ao pedido de meu querido amigo, meu irmão, o doutor Geraldo Magela Moraes Salvio. Nos veremos em breve de novo, tá ok? E como eu faço sempre com os meus alunos, um beijo no seu coração e não morra. Até a próxima aula. Valeu!